Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Culto não é igual a gente tem feito, culto no lar. Por enquanto as igrejas ainda estão fechadas, mas isso não vai impedir a gente de estar cultuando ao Senhor. Vamos orar nesse momento antes de estar lendo a palavra de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecer pela fé que o Senhor colocou nos nossos corações, ó Deus, pela bênção que é crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, crer nas misericórdias do Senhor. Pai, o Senhor é quem nos mantém, quem nos sustenta, quem mantém as nossas forças. É o Senhor quem tem nos abençoado dia após dia. Te louvamos nessa noite e te pedimos, fala aos nossos corações e fala também ao coração de cada ouvinte da Tua palavra. Pai, que a Tua palavra, ela melhore a nossa vida, ela promova mudança na nossa vida. O Senhor não merece ser servido de qualquer forma, o Senhor merece o melhor de nós, Pai. E ainda assim, ó Deus, o Senhor é merecedor de muito mais. Então nos ajuda, ó Deus, a ouvir a Tua palavra, praticar a Tua palavra e viver uma vida que Te agrade. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu vou ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 31 e 32. 32 é muito conhecido, né? Mas é bom a gente ler o 31 e o 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, eu fiquei pensando nessa tarde, o que é o homem sem Deus, sem a verdade de Deus? O que é o homem sem a palavra de Deus? Eu sei que a gente pode falar um milhão de coisas aqui, mas primeiro eu fiquei pensando, o homem, ele é um ser inteligente, que Deus colocou isso em nós, no ser humano, né? A capacidade de raciocinar, de dirigir as coisas, de criar as coisas, dominar sobre as coisas, né? Deus colocou isso na gente, diferente dos animais, igual a gente sempre fala, que agem por instinto. Querido, e o homem, ele está sempre buscando verdade, sempre buscando conhecer tudo, desvendar segredos. O homem está sempre buscando entender mistérios, o homem está sempre querendo entender todas as coisas. E o grande problema é que o homem se preocupa com essa existência, com essa vida, com o bem-estar. Ele quer descobrir tudo na medicina, na política, na área social, econômica. O que é o homem sem a verdade de Deus? Ele é como o vento. Você não sabe ao certo de onde ele vem, para onde ele vai. Você sente, mas não sabe, não consegue explicar totalmente onde ele começou, onde ele vai terminar, não tem jeito. É preciso conhecer todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida, é preciso a gente conhecer, é preciso sim, igual eu falei, descobrir as coisas, é preciso entender medicina, entender política, entender de tudo. É bom. O grande problema é não conhecer as verdades espirituais, é não conhecer as coisas de Deus. E a Bíblia fala que o homem sem Deus, ele é perdido, ele é um ser não regenerado, não nascido de novo. Em João capítulo 3, Jesus respondendo a Nicodemos, ele fala que se não nascer de novo, não vai herdar o reino dos céus, não vai entrar no reino dos céus. Se o homem não for regenerado, não nascer de novo, espiritualmente falando. E o grande problema é que a falta dessas verdades, a falta desse conhecimento bíblico, prende o homem, aprisiona o homem a uma vida, o homem que eu falo é o homem, a mulher é o ser humano, a uma série de incertezas ou falsas verdades, se é que existe isso. O homem cria suas próprias doutrinas, o homem cria os seus próprios métodos, ele age pela razão, pela lógica, e o homem sem a verdade da palavra,
O próprio texto fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o homem sem a verdade, ele é um ser aprisionado, ele é um ser espiritualmente falando, aprisionado. É preciso conhecer a verdade, é o que a Bíblia está dizendo. Não, eu sempre digo que eu não estou aqui pregando religião, criticando religião. Eu estou aqui dizendo que a Bíblia fala que o homem sem conhecer a verdade, ele está aprisionado a falsas verdades, a coisas que ele entende, que ele acha, que ele pensa. Mas a Bíblia fala que é um ser aprisionado, escravizado pela falta da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A quem Jesus está falando? A quem ele está se dirigindo aqui? A Bíblia fala, em João, a partir do capítulo 6, que Jesus está ensinando, que Jesus está falando da sua missão, falando quem ele é. A Bíblia fala que ele fala que ele é o pão da vida. E a Bíblia fala que os judeus começaram a murmurar a respeito dele. A Bíblia fala que ele começa a pregar e muitos judeus começam a criticar, começam a tentar criar situações para fazer Jesus entrar em contradição com a lei, em contradição com aquilo que eles tinham como referência espiritual, religiosa para a vida deles. E eles não conseguiam enxergar que Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele está acima da lei, ele sim é perfeito. E a própria Bíblia fala que ninguém conseguia cumprir toda a lei, porque o ser humano é falho. Mas o tempo todo, esses judeus estavam tentando pegar Jesus em alguma contradição, em alguma situação, e eram os líderes religiosos orgulhosos e pessoas que seguiam esses líderes, e eles queriam até matar Jesus, apedrejar, eles queriam acabar com a vida do Senhor Jesus Cristo. E esse texto fala, no versículo que nós lemos, no versículo 31, que Jesus se dirigiu a alguns judeus que haviam crido nele. Algumas daquelas pessoas ali que estavam à volta, e a própria Bíblia fala que ele se dirigiu a alguns judeus que haviam crido nele. É esse grupo de pessoas que ele está falando, pessoas que aceitaram, que entenderam que Jesus é sim o Mestre, o Senhor, entenderam que Jesus era realmente o Filho de Deus. Porém, muitas pessoas, é isso que me chama a atenção, que acham que crer em Jesus é o fim de todas as coisas. Acabou, eu creio em Jesus, pronto. E esse é o grande engano, porque crer em Jesus é o início, é o ponto de partida para viver uma nova vida, é o ponto de partida para a gente experimentar essa libertação espiritual. Por isso que Jesus fala no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas no 31, é que muitas vezes a gente não lê, ou foca só no 32, ele fala: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, crer em Jesus, sem crer em Jesus, não tem esperança nenhuma de salvação, não tem esperança nenhuma de regeneração, de nova vida. Mas a partir do momento que eu creio em Jesus, é o início dessa nova vida, é o início de um ser regenerado, nascido de novo espiritualmente, e que agora vai começar a aprender a verdade. É um processo dinâmico, é um processo contínuo, é um processo dia após dia de buscar aprender essa verdade que liberta, de buscar aprender essa verdade que muda a nossa vida, o nosso caráter. Então não é algo que se torna enfadonho, cansativo, pelo contrário, a cada dia que passa eu quero aprender, eu quero meditar nos ensinamentos da palavra de Deus, ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que é um processo que se abre na vida da gente. E eu, cada dia que passa, eu me alegro mais com Ele. Cada dia que passa, eu aprendo algo novo de Jesus.
eu aprendo. Jesus é uma fonte, a Bíblia é uma fonte inesgotável de ensinamento. E tem muita gente que eu crio em Jesus e para por aí, E isso muitas vezes é só, igual eu sempre falo, algo religioso, intelectual. Porque o encontro com Deus, o encontro com a verdade, o encontro com o Senhor Jesus Cristo é um processo transformador na nossa vida. É algo que eu quero mais, dia após dia. Eu creio, sem dúvida. Então eu quero aprender. O que é um bom discípulo? É aquele que aprende com o mestre. O que é um bom filho? É aquele que aprende com os pais. O que é um bom paciente? É aquele que obedece, que aprende com os médicos. Jesus Cristo é o bom pastor, é o Pai, é o Senhor, é o médico dos médicos. Então eu quero aprender com Ele dia após dia. E é fundamental eu entender isso. Vou te perguntar, por exemplo, você se lembra de tudo que você aprendeu na escola? Se mandasse fazer hoje uma raiz quadrada, você faz? Talvez consiga. Se mandar você hoje fazer o que é um triângulo isósceles, o que é um triângulo escaleno, o que é um monte de coisa aí, eu nem sei, alguma coisa talvez nem exista. Mas querido, você consegue, você se lembra de tudo que você aprendeu na escola? Você consegue pegar uma frase, interpretar ela, o sujeito da frase, ou não sei o que mais da frase, em que tempo que está o verbo? Você se lembra de tudo isso? Você se lembra de tudo aquilo que você aprendeu ao longo da vida na escola? Sabe por que você não se lembra? Eu, pelo menos, não me lembro. É porque não é uma prática diária. É um negócio que a gente aprendeu e ficou no esquecimento. Jesus não pode ficar lá para trás na nossa vida. Eu criei em Jesus lá no ano tal, mas o que você tem aprendido dele? O que você tem praticado com ele na sua vida? É um processo dia a dia. Cada dia a gente aprende algo novo. Cada dia o nosso caráter é moldado. Salmo 119, versículo 105, se eu não me engano, fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para que de fato a gente experimente essa libertação da palavra, é necessário que haja um processo regenerador, transformador, dia após dia na nossa vida, mudança de caráter, mudança de comportamento. Esse é o processo de viver uma vida nova, liberta na presença do Senhor. Efésios, no capítulo 2, fala que nós fomos libertos, Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e fala que nós antes éramos escravos do pecado, escravos do inimigo das nossas almas, que nós vivíamos no passado dessa forma, mas fala que Deus, sendo rico em misericórdia, nos libertou, nos tirou dessa escravidão. É isso que a Bíblia nos ensina, que Deus abre para nós uma nova vida. A partir do momento que a gente crê no Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou falando no Senhor Jesus Cristo? Porque a própria palavra fala, Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o próprio Pai estabeleceu em Jesus o perdão para os nossos pecados, quando Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então é preciso esse processo de não se tornar como algo que eu aprendi na escola e hoje esqueço. Vida com Deus, vida liberta, é dia a dia, cada dia. Eu estou liberto, nós estamos libertos, mas eu quero aprender com o meu Senhor, com o meu Mestre e Senhor a cada dia. Eu quero aprender, eu quero pensar como Ele, eu quero buscar agir como Ele, eu quero ter um caráter espelhado nele. É isso que a verdade vai produzindo na nossa vida, vai limpando a gente, vai purificando a gente dia após dia. Mas o que é liberto? Liberto, que eu entendo, é alguém que está aprisionado, escravizado. Então por que a Bíblia fala de um grupo
está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, antes da verdade, nós estamos aprisionados, escravizados. E aí eu queria nessa noite, rapidamente, pensar com você a respeito de quê? Do que Deus quer nos libertar. Do que Deus quer nos libertar? Querida, a primeira coisa que me chama a atenção, Deus quer nos libertar da cegueira espiritual. Querido, eu fico pensando a respeito de audição, a respeito da fala, eu fico pensando a respeito da visão. É lógico que são sentidos extremamente importantes, é lógico. Mas eu fico pensando, na minha opinião, que todos eles são necessários, mas eu fico pensando a respeito da visão. A pessoa que não escuta, ela ainda consegue se comunicar, ela pode escrever. A pessoa que não fala, ela pode escrever, ler, ou coisa assim. Mas a pessoa cega, ela está aprisionada de certa forma, ela não consegue ver as coisas, ela vive numa escuridão. Deve ser terrível. E eu fiquei pensando que conheço poucas pessoas que são fisicamente cegas. Não conheço muitas não. Conheço pessoas que usam óculos, que enxergam pouco, mas não conheço. Pensando aqui agora, eu não conheço nenhuma pessoa cega, fisicamente falando. Mas tem uma cegueira que eu conheço muitas pessoas, da qual eu já fiz parte, O homem, na sua condição natural, ele é cego espiritualmente falando. Ele não enxerga as verdades da Bíblia, então ele é espiritualmente cego. E essa cegueira é a pior, porque essa cegueira leva para o inferno. Então a primeira coisa que me vem à mente, você pode pensar outras coisas, mas a primeira coisa que eu vejo, Deus quer nos libertar da cegueira espiritual. Esse desconhecimento da verdade, esse aprisionamento em doutrinas erradas, em pensamentos errados, essa falta de conhecer as coisas espirituais, a verdade de Deus. Deus quer nos livrar disso, porque Deus quer se fazer conhecer. Deus quer revelar a verdade dele para nós. Deus quer revelar a palavra dele para nós. Por isso, inclusive, quando o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia, ele falou: olha, eu vou para junto do Pai de novo, mas eu vou orar para que vocês recebam o Espírito Santo de Deus, que vai continuar falando aos vossos corações. Então Deus quer que a gente aprenda cada dia. Deus quer nos libertar do império, do domínio do pecado. Querido, quanta gente escravizada pelo pecado. Quanta gente hoje aí fazendo coisas horríveis, escravo do pecado. Quanta gente hoje, eu dei uma volta aqui onde eu moro, né? Dei uma volta num bairro aqui e eu vi quantos jovens, mas grupos grandes, e mesmo na época de pandemia, eles tudo ali reunidos, sem máscara. E infelizmente, eu vi que tinha jovem usando droga, que tinha bebida, que tinha bagunça, que tinha um monte de coisa. E eles estavam ali achando que são felizes, achando que estão se divertindo. Isso é o domínio do pecado, isso é o domínio do erro, isso é o domínio das trevas. Querido, Deus quer nos libertar das incertezas, da falta de convicção e esperança com relação ao futuro. Querido, Deus quer nos libertar dessa situação de não saber o que vai ser feito de nós no futuro, ou de vivermos achando que essa vida aqui é o fim de todas as coisas. Nós estamos aqui de passagem, o nosso destino é a eternidade. E com Deus ou sem Deus, e as pessoas desconhecem isso. As pessoas estão preocupadas com tanta coisa, mas não se preocupam com essa realidade. Deus quer nos libertar dessa falta de certeza ou dessas incertezas com relação ao futuro.
Deus quer nos dar a certeza da nossa vida eterna na presença dEle. Deus quer nos dar a certeza de que agora nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, que nós somos nova criatura. Deus quer nos livrar da doutrina, do mérito próprio, da salvação pelas obras. Querido, o ser humano, ele busca razão para ser salvo, ele busca, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que fazer isso. Querido, nós precisamos ser boas pessoas, mas a salvação não é por mérito. Se a salvação fosse por mérito, a graça, a misericórdia de Deus estaria anulada, a morte de Jesus seria desnecessária. A salvação não é por mérito, a salvação é por graça, é por misericórdia. E eu tenho sim que ser uma boa pessoa. Se eu não for, isso é um desvio de caráter, é um desvio de conduta. Mas a salvação é por graça, e Deus, por mais que a gente ensine, as pessoas continuam achando que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer 1 milhão de coisas. Não! Você precisa fazer sim. É crer em Jesus e entregar sua vida para Ele. É aceitar a salvação, o perdão que Deus estabeleceu para minha e para a sua vida, para as nossas vidas, para a vida de todo aquele que nele crê, lá na cruz do Calvário. Lá Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, o santo pelos pecadores. Ali foi estabelecido perdão para os nossos pecados. Então não é por mérito, não é por eu dar esmola, não é por eu ajudar as pessoas. Tudo isso é necessário. A fé sem obra, Tiago fala, é morta. Se eu falar que tenho fé, mas não fizer essas coisas, eu sou um mentiroso. Mas o que nos salva é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não é a religião, não é nada que eu possa resolver. O nosso pecado, o nosso erro, a condenação que era contra mim, contra nós, ela foi resolvida lá na cruz do Calvário, para todo aquele que crê e aceita esse sacrifício de Jesus. Eu posso morrer religioso se eu não aceitar Jesus como meu Salvador. Por isso que eu não estou pregando a minha igreja, eu não estou pregando contra a igreja, eu estou dizendo que eu preciso de um lugar que prega a verdade. Eu preciso conhecer a verdade. E a partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida, eu começo a viver uma nova vida na presença de Deus. Deus quer nos livrar dos traumas emocionais, dos traumas do passado. Quanta gente que eu conheço hoje que diz que mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu estou vivendo uma crise emocional, mas eu estou numa depressão profunda, mas eu estou vivendo uma vida de angústia, eu estou vivendo uma vida péssima, eu estou vivendo uma ansiedade perturbadora, eu estou vivendo um sentimento de insegurança. Deus quer nos libertar de todas estas coisas. Deus quer nos libertar dessa mente aprisionada que não enxerga a luz do Senhor. E Deus quer dissipar toda a treva da nossa vida. E Deus quer que a gente viva uma vida onde a nossa esperança é Cristo Jesus, o nosso Redentor, que vai voltar um dia para nos buscar, para a gente viver eternamente na presença dEle, na presença de Deus. É isso que nós precisamos entender. A verdade que liberta é essa. É Cristo moldando o nosso caráter. É Deus trabalhando na nossa mente. É Deus mudando o nosso dia a dia, o nosso procedimento. Deus quer nos livrar da necessidade do pecado. Tem gente que acha que para ser feliz tem que estar fazendo coisa errada, tem que estar pecando, tem que estar bagunçando, tem que estar dando lugar à carne. A Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Cristo é suficiente para alegrar nossa vida. O pecado não é necessário, o pecado é um mal que aprisiona, que ilude, que engana,
que traz momentos às vezes de prazer, de euforia, mas leva para a eternidade no inferno. Mas Cristo alegra a nossa vida, alegra a nossa alma, alegra o nosso coração e nos conduz para a vida eterna na glória de Deus. E é isso que o ser humano precisa entender. Talvez você diga para mim hoje, antes de dizer isso, o pecado e o diabo, ele querem nos aprisionar para que a gente não viva o melhor de Deus para a nossa vida. A verdade de Deus que fala aqui na palavra: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Nós vamos conhecer Cristo, nós vamos conhecer o projeto de Deus, nós vamos conhecer os planos de Deus para a nossa vida. Nós não vamos viver do eu acho isso, eu penso tal coisa, eu entendo desse jeito. Mas a partir do momento que a gente olhar para a Bíblia como palavra de Deus, olhar para Jesus como nosso Salvador, olhar para Ele, permitir o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, nós vamos começar a descobrir o que é verdadeiramente uma vida alegre, uma vida feliz. Não é sem luta, não é sem problema, porque a gente tem luta, a gente tem problema, mas é experimentar uma vida guiada por Deus, controlada por Deus, onde Deus guerreia nossas guerras, onde Deus batalha com a gente, onde Deus caminha junto com a gente, onde Deus tira todo o trauma, todo o transtorno, onde Deus tira tudo isso e nos dá a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Deus começa a agir na nossa vida, não existe poder acima do poder de Deus. A Bíblia fala: agindo o Senhor, quem impedirá? Eu quero terminar essa palavra para você. Talvez você esteja ouvindo e dizendo: ele não sabe com quem ele está falando, ele não sabe da minha vida, ele não sabe da minha situação, ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe o que eu vivi, ele não sabe o que eu estou vivendo. Não sei, realmente não sei, mas eu quero dizer o que Deus manda te falar nessa noite. O que nesse momento para você parece impossível, pode se tornar um milagre de Deus na sua vida a partir desse momento. Pode se tornar um milagre de Deus na sua vida a partir deste momento. Porque o nosso Deus, o Deus que eu estou pregando para você, Ele é o Deus do possível e Ele é também o Deus do impossível. O que para os homens é impossível, é possível para Deus. Eu deixo para você nessa noite essa palavra que liberta. Eu deixo para você nessa noite essa palavra que tira todo o trauma. Eu deixo para você nessa noite essa palavra que livra da cegueira, da condenação, do inferno, da derrota, do fracasso, da humilhação, do complexo de inferioridade. E eu deixo nessa noite para você essa palavra: Cristo te liberta de todas essas coisas e faz de você um mais que vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que essa verdade entre no seu coração, que você aceite Jesus como seu Salvador e passe a viver uma nova vida pautada pela verdade. E a Bíblia fala no versículo de número, fala aqui no versículo de número 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.